O comportamento humano está baseado em paradigmas dos quais ele mesmo desconhece. Os paradigmas são crenças adquiridas socialmente e as pessoas nem têm noção destes paradigmas e de onde vieram essas crenças. O comportamento humano é baseado nas suas crenças. As suas crenças são baseadas em ideias que foram elaboradas, quem sabe, há 50 anos, 100 anos ou um milênio. Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos paradigmas? Por que comportamos assim? A Bíblia, ela é usada para ensinar sobre as questões metafísicas, sobre as questões espirituais, e é o tema central dela. Também, ultimamente, está muito em voga utilizá-la para defender questões sobre prosperidade, riqueza, saúde também, não tanto, mas também. No entanto, dentro do conteúdo escriturístico bíblico, é perceptível de forma bem nítida e clara como água da rocha que há um paradigma no qual está se referindo sobre como o homem deveria pensar sobre si mesmo, sobre a própria natureza humana. Um dos paradigmas bíblicos é de que o homem é um ser mau. Se você observar desde do livro de Gênesis, mostra como o homem caiu, houve uma queda. O homem antes ele não era um ser mau. Mas a partir do momento que ele decidiu conhecer o mal, ele tornou-se a sua conduta, ele caiu-se e a sua conduta tornou-se uma conduta má. A palavra essência é aquilo que qualifica um ser como tal. Aliás, essência é a parte principal de um ser sem a qual ele não é. O homem é caracterizado como homem por causa da sua essência. Um grampeador é classificado, denominado como um grampeador por causa da sua essência. Ele tem uma essência. A essência nele aqui está no fato dele grampear. E ele pode ser de formas diferentes, mas ele tem uma essência que é de grampear. Um ventilador, ele tem uma essência. A essência dele está no fato de ventilar. O homem também tem uma essência. E dentro da essência existe aquilo que é essencial. Aquilo que sem o qual não há. Sem o qual não existe. E, falando sobre a natureza humana, a Bíblia diz que o homem é mau. Jesus disse, ipsi literis, vós sois mau, e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Isso quer dizer que o homem é um ser mau. Pode ser que de quando em quando pode acontecer alguns flashes de bondade, mas a sua essência é má. E não é somente durante uma fase da vida. O homem é mau do princípio ao fim. E independente da sua religião, o homem converte-se a Deus de coração, de fato, de verdade, e ele não deixa de ser mau. Ele continua sendo mau. Ele continua com uma essência má. Embora, obviamente, que a partir daí ele passa a ter atitudes boas. Ele passa a fazer coisas boas porque Deus o capacita, através do processo de regeneração, a tomar decisões corretas.
Deus não decidirá para o homem a decisão que ele deve tomar. Ele precisa saber qual decisão tomar. E a sua inclinação está para o mal. O homem é inclinado para o mal. O ímpio, ele cede às suas paixões e ele faz, porque ele não respeita as leis. E ele não respeita o próximo. E ele não tem a força do Espírito Santo divina da regeneração para vencer a sua própria inclinação má. A inclinação é a essência é a força da essência do homem. É a essência do homem falando. É a essência do homem se agindo. É a inclinação, é a maldade. O homem é um ser mau. E pode ser pastor, pode ser bispos, pode ser presbíteros, pode ser quem quer que seja, o padre, papa, quem quer que seja, o homem, ele é mau. É por isso que jamais devemos nos adorar o homem. É por isso que jamais devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança no homem. É por isso que não podemos bajular o homem. É por isso que não podemos ter um líder, um pastor, um bispo, um padre por estimação e achar este é o cara. Não é. Ele é mau. Ele está cheio de inclinações más. E ora o outro ele estará cometendo maldades. Maquiavel, ele, ao escrever o livro O Príncipe, ele disse, olha, estas orientações que eu estou dando para vocês seriam más se o homem fosse bom. Tudo o que eu lhe digo seria mal se o homem fosse bom. Obviamente que as orientações de Maquiavel não são orientações cristãs. E não são orientações nos quais nós podemos jamais basearmos. Mas ele, já como um pensador, percebeu o quanto o homem é mau. Thomas Hobbes disse, o homem é lobo do próprio homem. Essa é a condição humana. Assim como Jesus também diz que o homem é mau. Assim como Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Não, o homem, ele não é um ser bondoso que faz coisas más. O homem é um ser mau que, apesar disso, faz coisas boas. Há alguns flashes de bondade no ser humano. E esta bondade, esses flashes de bondade do ser humano, advém de Deus. Se o homem fez algo bom, é porque não é dele, é Deus agindo no homem. Quando era criança, eu pensava que o homem era bom. Quando era adolescente, eu pensava que havia um pouco de homem mau e um pouco de homem bom. Não sei se era 50% bom ou mau, mas havia essas duas classes. Mas quando eu me amadureci e estudei mais, eu percebi que o homem é realmente mau. E, obviamente, para mudar um paradigma, para mudar uma mentalidade, não acontece de uma vez. Você não pode pegar um livro e ler um livro e dizer, olha, eu agora mudei meu pensamento. Não, mudei minha mentalidade. A mentalidade, ela depende de anos. Eu demorei mais de anos para mudar a minha mentalidade, meu paradigma, de olhar para todas as pessoas sabendo que todas elas são más. Seja eu mesmo, seja minha mãe, seja meu irmão, seja pai, seja primo, seja quem quer que seja. Seja outras pessoas, desconhecidos, pastores, líderes, profissionais. O homem é um ser mau, todos nós. E tendo essa visão, jamais
decepcionaremos com os homens, porque sabemos a natureza e com quem estamos lidando. Estamos lidando com um ser difícil. O homem é mau e egoísta. Essas duas coisas são muito importantes e fundamentais para sabermos, para estarmos cientes. Mau e egoísta. Eu não estou falando de o homem ser mau, de uma maldade no qual ele tem um grande prazer de forma imediata e direta, porque aí são poucos. Há poucos que fazem a maldade por prazer imediato e direto, sem nenhum motivo ou recompensa. No entanto, todas as pessoas fazem maldade. Obviamente podem receberem uma certa recompensa disso, ou ter algum motivo não justificável, mas tem algum motivo por isso. E isso é 100% das pessoas. E para termos essa visão, é necessário, para mudarmos de visão, de mundo, é chamado de cosmovisão, visão de mundo, para adquirirmos, para termos essa cosmovisão de mundo, é necessário muitos anos. Você não pode ouvir um guru, um coach, e a partir de uma palavra de um coach, você mudou a mentalidade. Os paradigmas são construídos aos poucos, como pequenos tijolinhos que são colocados aos poucos. E para destruir isso também aos poucos. E reconstruir com tijolinhos uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom. Nós encontraremos lá no topo.